mil no Brasil, mas não sei quantas mil lá fora. E assim vai. É só você ver. Lá na África, dá 3 milhões de pessoas a reunião lá. Vai lá, vai, fica à vontade. Mas sabe por que eu perguntei isso para o senhor? Porque eu queria ler um trecho que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e 47. E lá diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Glória a Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui, a gente está vendo um pouco como é que viviam os discípulos, os apóstolos, logo depois da ressurreição de Cristo, no início do cristianismo, depois de Pentecostes. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Por que eu trouxe esse texto? Porque nos primeiros anos do cristianismo, depois de Pentecostes, a igreja se formou. A igreja que é tida como o corpo de Cristo. Paulo se referia à igreja como corpo de Cristo. Paulo comparava a igreja ao corpo de Cristo. Por que corpo de Cristo? Não existe uma parte do corpo mais importante que outra. Concordam comigo? Não existe um dom espiritual mais importante que outro. Todos os dons são importantes. E a igreja é a soma desses dons espirituais. E é por isso que ela cresce, que ela se fortalece, que ela prevalece, que ela vence. A igreja vence ou não vence? Aí, 16 pessoas começaram. 16 pessoas começaram. Olha quantas pessoas tem aqui. Só aqui, nesse templo. Não estou nem falando dos outros 5 mil. Não estou falando o que está acontecendo só aqui. Como a igreja prevaleceu. Os discípulos lá atrás, eles perseveravam na doutrina, eles professavam a doutrina, eles se fortaleciam na fé, eles testemunhavam as maravilhas de Cristo. Pedro às vezes pregava e falava das maravilhas do Senhor, falava da morte e da ressurreição de Cristo, e ele juntava cada vez mais gente, cada vez mais gente, cada vez mais gente, como está acontecendo aqui. Aquelas pessoas começaram a testemunhar, começaram a viver na presença do Senhor, sob a liderança do Espírito Santo. E aí o que aconteceu com a vida deles? A vida deles era transformada. Quem aqui está tendo a vida transformada? Eles viviam em comunhão. O que é viver em comunhão? Quem vive em comunhão? Viver em comunhão, viver próximo, se apoiar, se ajudar na diversidade, porque tem a diversidade, não tem? O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, isso está lá em Romanos 12:12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Tem que se alegrar na esperança e tem que ser paciente na tribulação, porque tem tribulação, tem pedra no caminho, tem ou não tem? Quem aqui já passou por pedra no caminho? A gente enfrenta pedra no caminho todo dia, mas quem fica com medo? A gente não pode ter medo, porque a nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo. Ora, o maior medo do ser humano é o medo da morte. Esse Cristo resolveu para nós na cruz. Cristo morreu por nós. O apóstolo estava falando, ninguém podia ter oferecido coisa maior do que o próprio Filho. Eles partiam o pão. A gente tem que partir o pão com o nosso semelhante. Partir o pão aqui, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, proximidade, comunhão, comer junto, estar próximo. E a segunda coisa, a ceia do Senhor. Se lembrar da ceia do Senhor, do sangue do corpo de Cristo. E nas orações, a oração cria intimidade com Deus. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A oração cria intimidade com o Senhor. A oração nos liga com o Espírito Santo. Amém? Quem crê nisso?
E aí os apóstolos começaram a viver assim, se apoiando, vivendo em comunhão, partindo o pão, compartilhando os seus bens, vivendo em oração. E aí, quando a gente pensa na igreja desse tamanho, a gente tem que lembrar do que Paulo escreveu aos Efésios, que aquele que desceu, subiu acima de todos os céus para fazer todas as coisas. Levou cativo, e o apóstolo falou disso hoje também, o cativeiro. Levou cativo o cativeiro. Deixou dons aos homens na medida da sua graça. Todos vocês têm dons maravilhosos. Quem crê nisso? Deus deu um dom para cada um de vocês. Se você não usa um dom que Deus te deu, você está pecando. A gente tem que usar os nossos dons. Deus nos libertou, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens na medida da sua graça. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Deus, apóstolo Valdemiro, deixou dons aqui nesta igreja, nesse ministério, e é por isso que ele só cresce, é por isso que ele está fazendo a diferença, é por isso que a gente está aqui para celebrar 28 anos, mas vão vir muitos outros anos pela frente. Quantos milagres a gente está testemunhando, quantas maravilhas, quantas vidas transformadas, e eu creio que a sua vida vai ser transformada no dia de hoje, a sua vida vai ser abençoada no dia de hoje. Deus vai te proporcionar cura no dia de hoje, para quem está precisando de cura. Deus vai te dar prosperidade, para quem está precisando de prosperidade. Deus vai te libertar do aluguel, Deus vai te libertar da dívida, Deus vai te libertar da miséria, Deus vai te libertar da doença. Deus vai te dar a salvação, Deus vai te dar a vida eterna, que é o maior bem que a gente pode levar dessa nossa breve passagem aqui. Que Deus abençoe muito esse ministério, apóstolo, que venham muitos anos pela frente, que Deus te dê força para superar a injustiça, que Deus te dê força para fazer a obra, que Deus te dê força, que Deus vai à frente, pode ter certeza, que Deus continue te dando a vitória, que Deus dê a vitória para cada um de vocês, amém? Amém. Deus abençoe. Olha só, rapaz, é uma bênção, pessoal, fala a verdade, é porque ele é muito ocupado, senão eu chamo ele para me ajudar assim nos domingos de manhã. É uma bênção na igreja. É ou não é? É uma bênção esse homem, rapaz. Eita, homem abençoado. E ele tem muito milagre na vida dele, igreja. Aliás, a boca fala do que está cheio o coração, está escrito isso. Porque no coração dele tem essa gratidão para com Deus. Quem já ouviu falar do profeta Samuel? Quem já ouviu falar? Foi o único que foi juiz, profeta e sacerdote. Acúmulo de funções, ó. Eu recebi uma mensagem, o diretor Kleber, eu recebi uma mensagem de um homem, muito querido, que ele era sacerdote, e pastor, e profeta, mas agora é também juiz. Eu falei, uai, tá igual Samuel, da Bíblia, né? Você tem aí, diretor? Tem? Tem aí, não? Solta aí, presta atenção, igreja, ó. Irmãos da Igreja Mundial do Poder de Deus,